Em 20 minutos, 111 homens morreram dentro de um presídio, sob a vigilância do próprio Estado, que deveria mantê-los presos, não os matar. A perícia que entrou no local depois encontrou algo que contradizia toda a versão oficial. 70% dos tiros haviam atingido a cabeça e o tórax das vítimas. Corpos foram encontrados com a mão sobre a cabeça, em posição de rendição. Outros estavam algemados. Nenhum policial morreu naquele dia. Nenhum único ferimento grave foi registrado entre os mais de 300 homens armados que invadiram o pavilhão. A luz do local foi cortada durante a operação, e quando os peritos voltaram para investigar, encontraram tudo limpo, sem vestígio do que havia acontecido. O comandante daquela ação se tornaria anos depois deputado estadual, eleito com um número de urna que fazia referência direta às mortes que comandara. E em 2006 seria encontrado morto a tiros, com uma frase pichada no muro de seu prédio, que dizia que ali se pagava o que se fazia. Essa é a história do massacre do Carandiru, um dos episódios mais violentos da história do Brasil republicano, e também um dos mais longos processos judiciais já vistos no país. A Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, foi inaugurada em 1920 e chegou a ser apresentada como um modelo de sistema prisional, com estrutura para educação e trabalho dos detentos. Esse cenário mudou com o tempo. Em outubro de 1992, o complexo abrigava cerca de 7.257 presos, em um espaço projetado para pouco mais de 3.000. Essa superlotação extrema criava um ambiente de tensão constante entre facções rivais, abandono institucional e violência cotidiana entre os próprios detentos. O pavilhão 9, onde tudo acontecia, reunia principalmente réus primários, muitos deles sem condenação alguma, apenas presos provisórios aguardando julgamento. No dia 2 de outubro de 1992, uma briga entre presos durante uma partida de futebol, no pavilhão 9, deu origem a um confronto maior dentro da unidade. A situação evoluiu rapidamente para uma rebelião generalizada, com feridos sendo levados para a enfermaria e os agentes penitenciários perdendo o controle do pavilhão. Diante do caos, o diretor da Casa de Detenção, José Ismael Pedrosa, solicitou a intervenção da Polícia Militar. Foi esse pedido que abriu caminho para a tragédia que se seguiria. A autorização para a invasão partiu do então secretário de Segurança Pública de São Paulo, Pedro Franco de Campos, que deixaria o cargo menos de um mês depois. Ele negou posteriormente ter consultado o governador Luiz Antônio Fleury Filho, antes de dar a ordem. Anos mais tarde, Fleury declarou que não havia autorizado a ação diretamente, mas que, se estivesse em seu gabinete naquele momento, teria dado a mesma autorização. Essa cadeia de decisões, em que cada autoridade dizia não ter sido a responsável final, marcaria todo o processo judicial que viria depois. À frente da operação estava o coronel Ibiratã Guimarães, comandante do policiamento metropolitano. A promotoria que mais tarde o julgaria classificaria essa intervenção como desastrosa e mal preparada. Por volta das 15 horas, mais de 300 policiais militares, armados com fuzis e metralhadoras e sem identificação visível em seus uniformes, entraram no pavilhão 9. O confronto que a versão oficial descreveria como necessário durou cerca de 20 minutos. Nesse curto espaço de tempo, 111 detentos foram mortos e mais de 100 ficaram feridos. O perito criminal Oswaldo Negrini, que esteve no local, afirmou em depoimento que não houve propriamente um confronto, porque os presos não tiveram condições de reagir. Segundo ele, a quantidade de tiro nos corpos, concentrados na cabeça e no tórax, junto com marcas de disparos nas paredes das celas, indicava que os policiais já entravam atirando. Apenas 26 dos 111 mortos foram encontrados fora das celas, o que reforça a ideia de que muitos não tiveram qualquer chance de fuga ou defesa. A energia elétrica do pavilhão foi cortada durante a operação, dificultando o trabalho da perícia e deixando os corredores na escuridão, enquanto os tiros ainda ecoavam. Sobreviventes foram obrigados, sob ordem dos próprios policiais, a carregar os corpos dos companheiros mortos e empilhá-los em outro andar do pavilhão, alterando completamente a cena do crime antes da chegada formal dos peritos. Os que sobreviveram à invasão receberam ordens para descer nus até o pátio, onde permaneceram sentados, por horas, com a cabeça baixa, para que não pudessem reconhecer o rosto dos policiais responsáveis. Carcereiros que entraram no presídio logo depois da ação descreveram um cenário de corpos mutilados amontoados, água misturada a sangue escorrendo pelo chão das galerias, e fogo, ainda ativo em algumas celas. O massacre aconteceu na véspera das eleições municipais de 1992, e os números reais das mortes só foram divulgados publicamente no dia seguinte.
pouco antes do fechamento das urnas. Até aquele momento, a imprensa havia noticiado apenas 8 mortes. O governo de São Paulo foi posteriormente acusado de ter ocultado a real dimensão da tragédia, para não prejudicar o candidato apoiado pelo partido do governador na disputa daquele ano. Esse atraso na divulgação se tornaria, com o tempo, mais uma camada de desconfiança sobre como o Estado tratou o episódio desde o primeiro instante. O perfil dos mortos revela uma das faces mais cruéis do caso. Levantamentos posteriores mostraram que 84 dos 111 detentos assassinados ainda aguardavam sentença definitiva da justiça, ou seja, eram presos provisórios, sem condenação confirmada. Para entender melhor, no processo penal, o trânsito em julgado significa que a condenação se tornou definitiva, pois não há mais recursos cabíveis. Quando isso ocorre, a pena de prisão pode ser executada de forma definitiva. No entanto, uma pessoa pode ser presa antes do trânsito em julgado, em algumas situações previstas em lei, como prisão preventiva, prisão temporária ou em determinados contextos processuais, outras formas de prisão cautelar. Nesses casos, a prisão não decorre do trânsito em julgado, mas de fundamentos específicos relacionados ao processo. Portanto, o trânsito em julgado não confirma automaticamente uma prisão que já existia. O que ele faz é tornar definitiva a decisão condenatória, permitindo a execução da pena imposta pela sentença. Se a condenação inclui pena de prisão, em regra, essa pena passa a ser executável após o trânsito em julgado. Entendendo isso, não foi o que aconteceu, já que vários presos assassinados não tinham nem iniciado seus processos. Outro levantamento indicou que a maioria das vítimas tinha entre 18 e 30 anos. Eram em sua esmagadora maioria homens jovens, pobres e negros, presos por crimes de pequena ou média gravidade, como furto, roubo ou tráfico em pequena escala. Nenhum deles havia sido condenado a qualquer pena que se aproximasse sequer remotamente da morte que receberam naquela tarde. A primeira grande resposta judicial veio quase uma década depois. Em junho de 2001, o coronel Biratã Guimarães foi condenado a 632 anos de prisão pela morte de 102 das 111 vítimas, calculados em 6 anos para cada homicídio e 20 anos para cada uma das 5 tentativas de homicídio, reconhecidas no processo. No ano seguinte à condenação, durante o trâmite do recurso, o Biratã foi eleito deputado estadual por São Paulo, concorrendo com o número de urna 111. Em referência direta ao número de mortos do massacre que ele havia comandado. Por causa do novo cargo político, o recurso da condenação de Ubiratã passou a ser julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, formado pelos 25 desembargadores mais antigos do estado. Em 15 de fevereiro de 2006, por 20 votos a 2, o órgão especial reconheceu uma falha na sentença original, proferida pelo tribunal do júri, e absolveu o coronel. A decisão provocou forte reação de organizações de direitos humanos, que classificaram o resultado como um retrocesso na justiça brasileira. 7 meses depois, em 10 de setembro de 2006, o Biratã Guimarães foi assassinado com um tiro na região do abdômen. No muro do prédio onde ele morava, alguém pichou a frase que dizia que ali se faz e ali se paga, em referência direta ao massacre. O crime nunca foi solucionado. Enquanto o caso de Ubiratã se encerrava, o processo contra os demais policiais envolvidos seguia seu próprio caminho, dividido em 4 etapas distintas. Em abril de 2013, 23 policiais militares foram condenados a 156 anos de prisão cada um, pelo envolvimento na morte de 12 presos. Em agosto do mesmo ano, outro grupo de 25 réus recebeu sentenças de 625 anos de prisão, relacionadas à morte de 52 detentos do terceiro pavimento do pavilhão 9. Ao todo, 5 júris populares condenaram 74 policiais militares pelo massacre, com penas que somadas ultrapassavam 600 anos de prisão, por policial em alguns casos. Essas condenações, no entanto, não duraram. Em 2016, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os 5 júris, em decisão relatada pelo desembargador Ivan Ricardo Garizio Sartori, devolvendo o processo praticamente à estaca zero, depois de mais de 20 anos de tramitação. A anulação foi contestada pelo Ministério Público de São Paulo, e o caso seguiu para o Superior Tribunal de Justiça. Em junho de 2021, o ministro Joel Ilan Paciornik acolheu o recurso do Ministério Público,
e restabeleceu as condenações dos policiais, entendendo que o veredito original dos júris populares não havia contrariado as provas produzidas no processo. Em agosto daquele mesmo ano, a quinta turma do STJ confirmou essa decisão por unanimidade, rejeitando os recursos apresentados pela defesa dos policiais. O caso seguiu então para o Supremo Tribunal Federal, que em agosto de 2022 manteve integralmente a decisão do STJ, recusando um novo recurso da defesa. Até aquele momento, nenhum agente policial havia sido preso, e nenhuma autoridade da Secretaria de Segurança Pública ou do governo paulista da época havia sido responsabilizada formalmente pelo massacre. Quando parecia que o caso finalmente caminhava para um desfecho, um novo capítulo se abriu. Em 22 de dezembro de 2022, dias antes de deixar a presidência da República, Jair Bolsonaro assinou um decreto de indulto natalino, que incluía, em seu artigo 6º, o perdão das penas de agentes de segurança pública condenados, ainda que de forma provisória, por fatos ocorridos há mais de 30 anos e que não eram classificados como crime hediondo na época em que foram praticados. Crime hediondo é uma categoria de crimes que a legislação brasileira considera de extrema gravidade. A definição não depende apenas da opinião sobre o crime, mas principalmente do que está previsto na Lei dos Crimes Hediondos. Entre os exemplos estão homicídio qualificado, latrocínio, que é roubo seguido de morte, estupro, estupro de vulnerável, extorsão mediante sequestro e alguns outros delitos, expressamente previstos em lei. A classificação como hediondo produz consequências jurídicas mais severas. Em geral, as penas são altas. Há regras mais rígidas para a progressão de regime, e o tratamento processual e de execução penal costuma ser mais rigoroso do que para crimes comuns. É importante observar que nem todo crime grave é juridicamente hediondo. Por exemplo, um crime pode ser muito sério e receber pena elevada, sem estar na lista legal dos crimes hediondos. Da mesma forma, para saber se um delito específico é hediondo, é preciso verificar o que a lei determina. Como o homicídio qualificado só passou a ser considerado crime hediondo em 1994, 2 anos depois do massacre, o texto do decreto se encaixava de maneira direta na situação dos policiais condenados pelo Carandiru. O Ministério Público de São Paulo reagiu de imediato e acionou a Procuradoria-Geral da República, que levou o caso ao Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, registrada sob o número 7.330. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI, é um instrumento jurídico usado para pedir que o Supremo Tribunal Federal declare que uma lei ou ato normativo é incompatível com a Constituição. Em vez de discutir a aplicação da lei a uma pessoa específica, a ADI questiona a própria validade da norma. Se o STF julgar a ação procedente, a lei ou dispositivo impugnado deixa de produzir efeitos, em regra, para todos. Por exemplo, se o Congresso aprovar uma lei que restrinja um direito fundamental de forma contrária à Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, determinados legitimados podem propor uma ADI, para que o STF analise sua constitucionalidade. Nem qualquer cidadão pode ajuizar uma ADI diretamente. A Constituição atribuiu essa legitimidade a determinadas autoridades e instituições, como o Presidente da República, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, governadores, o Procurador-Geral da República, partidos políticos com representação no Congresso Nacional e algumas entidades de classe de âmbito nacional. A ADI faz parte do chamado controle concentrado de constitucionalidade, no qual o STF analisa diretamente se uma norma é compatível com a Constituição. É diferente de um processo comum, em que a questão constitucional surge incidentalmente, dentro de uma ação envolvendo partes específicas. Ainda em dezembro, a então presidente do STF, ministra Rosa Weber, determinou que o ex-presidente e a Advocacia Geral da União prestassem esclarecimentos sobre o decreto. Em janeiro de 2023, ela concedeu uma liminar suspendendo a parte do texto que beneficiava especificamente os condenados do Carandiru, por entender que o indulto poderia representar uma transgressão às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que cobra do Brasil a punição séria e eficaz dos responsáveis pelo massacre. No mesmo período, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo também considerou inconstitucional aquele trecho do decreto. A disputa em torno do indulto continuou avançando.
dentro da própria Justiça Paulista. Em 2024, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo validou o decreto de Bolsonaro como constitucional, contrariando o entendimento anterior da Quarta Câmara. Com base nessa validação, o desembargador relator do caso extinguiu, em outubro de 2024, as penas dos 74 policiais militares condenados, perdoando sentenças que chegavam a 624 anos de prisão. O Ministério Público de São Paulo recorreu imediatamente dessa decisão, argumentando que a eficácia do indulto seguia suspensa pela liminar do STF e pedindo que o julgamento fosse refeito. Em setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal incluiu finalmente em sua pauta o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade 7.330, sob relatoria do ministro Luiz Fux, mais de 2 anos depois da liminar concedida por Rosa Weber. Esse julgamento representa, até o momento mais recente de que se tem notícia pública, a etapa decisiva que vai definir se as condenações dos policiais envolvidos no massacre permanecem válidas ou serão definitivamente extintas pelo indulto presidencial. Até a finalização deste roteiro, o desfecho final dessa votação ainda não havia sido confirmado de forma definitiva, o que mantém o caso do Carandiru como um processo juridicamente em aberto, mais de 33 anos depois da chacina. O complexo penitenciário foi implodido em 2002, dando lugar ao Parque da Juventude, um espaço público construído sobre o terreno onde antes funcionavam os pavilhões da casa de detenção. A memória do massacre, porém, seguiu viva, fora dos muros que já não existem mais. O livro Estação Carandiru, escrito pelo médico Drauzio Varela, que atuou como voluntário dentro do presídio antes da tragédia, tornou-se uma das principais referências sobre o cotidiano daquele sistema prisional e foi posteriormente adaptado para o cinema. Em 2015, pesquisadores criaram o portal Memória Massacre do Carandiru, reunindo documentos, depoimentos de ex-presos, familiares e ex-funcionários, com o objetivo de preservar os registros do episódio e ampliar o debate público sobre as condições do sistema carcerário brasileiro. Mais de 3 décadas depois daquela tarde de outubro, o massacre do Carandiru continua sendo citado como ponto de referência, sempre que uma nova operação brasileira resulta em um número elevado de mortes. Em outubro de 2025, durante uma mega operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 119 mortes. Parlamentares e organizações de direitos humanos voltaram a citar o Carandiru como parâmetro de comparação para avaliar a proporcionalidade do uso da força pelo Estado brasileiro. O caso permanece até hoje como o maior símbolo de violência estatal dentro de um presídio na história do país, e também como um dos processos judiciais mais longos já vistos no Brasil, ainda sem uma palavra final sobre quem, de fato, vai responder pela morte de 111 homens.